Olá, salve Maria Santíssima! Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o escapulário verde. Essa é uma devoção não tão recente assim, mas que poucas pessoas conhecem e que precisa ser difundida, principalmente nos dias de hoje, onde há tanta apostasia, infiéis, pessoas que precisam de conversão. E para falar melhor sobre esse tema, eu escolhi trazer esse livro aqui como recomendação, de onde eu vou também tirar algumas citações para explicar a origem e a história do escapulário verde. Esse livro aqui se chama Escapulário Verde e seus Milagres, da editora Para Que Ele Reine. Você pode encontrar para compra este livro no link que vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ele é dividido em algumas partes, esse livro. Então, tem 3 partes. A primeira vai falar só sobre a irmã, a quem foi revelado o escapulário. A segunda parte, só sobre o escapulário em si, o escapulário verde. E a terceira parte são histórias de milagres do escapulário verde. Então, é bem interessante mesmo e recomendo a leitura. Então, o que seria o escapulário verde? Aqui eu tenho 2 escapulários verdes, aliás, 3. Esse aqui que está na parede também é um escapulário. E esse aqui é o escapulário. Vou mostrar algumas cenas dele de perto, né? Como vocês podem ver, ele tem 2 imagens. Então, é um pedaço de pano verde. De um lado tem uma imagem, do outro lado tem outra imagem. Então, aqui está Nossa Senhora, como foi revelado à Irmã Justine. E aqui, o Imaculado Coração de Maria, com uma pequena jaculatória, né? Nesse formato oval. Diferente do escapulário do Carmo, que precisa de uma imposição para ser usado, né? Muitas pessoas usam já o escapulário do Carmo, mas talvez nem saibam disso. Ele precisa ter uma imposição, ser feita uma imposição com uma fórmula específica por um sacerdote, para que a pessoa entre na ordem dos carmelitas. Então, de certa forma, ela faz parte dos carmelitas quando ela recebe a imposição do escapulário do Carmo. Tem ali algumas exigências, né, para se ter os benefícios das promessas do escapulário do Carmo, como foi revelado. Mas, diferente desse, o escapulário verde não precisa de uma imposição. Você pode usar ele no pescoço também, como esse que eu tenho aqui, né? Você pode carregá-lo consigo assim no pescoço, não necessariamente mostrando, é claro, né? Mas escondido debaixo das suas roupas. E ele não precisa de uma imposição, como eu falei. Basta que seja abençoado por um sacerdote. Uma bênção simples, né? Uma bênção bem simples, mas que tem que ser feita por um sacerdote. E depois de abençoada, você pode então usá-lo assim no pescoço, ou então carregá-lo no seu bolso, carregá-lo no seu oratório de bolso, como esse aqui, né? Você pode carregar o oratório no seu bolso e colocar o escapulário dentro dele para carregar com ele. Ou então, né, você pode também colocá-lo na cabeceira da cama. Enfim, é importante que você tenha ele consigo. E se você for dar esse escapulário a alguém que talvez não queira usá-lo, que seja um infiel, que de forma alguma usaria o escapulário verde, você pode, inclusive, esconder entre as suas coisas, né? Colocar debaixo do travesseiro, dentro da almofada, na cabeceira da cama, como eu já falei. Enfim, é importante que esse escapulário ele esteja junto com a pessoa. Então, como eu falei, ele pode também ser entregue a alguém, né? A pessoa não necessariamente ela precisa querer o escapulário. Por isso que ele é um escapulário conhecido pelas suas promessas de conversão aos infiéis, né? Como retrata aqui nessa obra, existem muitos milagres, de fato, milagres que aconteceram por obra do escapulário verde. Mas antes de falar melhor sobre isso, né? Mas já matando a curiosidade de vocês, vamos falar um pouco sobre a origem do escapulário. Então, ele é isso aqui. É um pedaço de pano verde com 2 imagens piedosas, uma de um lado e uma de outro. E por isso ele se assemelha muito mais a uma medalha do que um escapulário em si. Foi no ano de 1840 que Nossa Senhora apareceu à Irmã Justine, que é uma filha da caridade, assim como também a irmã a quem foi revelado a medalha milagrosa, né, de Nossa Senhora das Graças, a irmã Catarina de La Bourrée, também era uma irmã da caridade. E essa aparição aqui aconteceu pela primeira vez, como eu disse, no ano de 1840, então já faz um tempo, né? Mas teve mais de uma aparição de Nossa Senhora, essa irmã,
e até que ele fosse difundido, foram alguns anos. O Papa Pio IX, ele aprovou a distribuição dos escapulários verdes no ano de 1870. Então tem a aprovação de um Papa, inclusive. E nesse livro aqui, que eu citei antes, tem exatamente a descrição de como era Nossa Senhora, como Nossa Senhora apareceu à Irmã Justina. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho. Como que era Nossa Senhora. Ela estava vestida com um longo vestido branco que caía sobre os seus pés descalços e um manto azul claro, sem o véu, com os cabelos espalhados sobre os ombros e segurando seu coração em suas mãos, de onde saíam do topo chamas abundantes. A irmã dizia que era um coração todo inflamado de raios, mais brilhantes que o sol e transparentes como o cristal. Aqui na imagem desse escapulário verde não tem as cores, né? Mas seria, como nesse outro escapulário de parede, o manto azul e ali as chamas, né? Os raios que saem do coração de Nossa Senhora. Então, essa devoção aqui, ela tem muita relação com o coração imaculado de Maria, né? Esse coração que também apareceu sozinho para a Irmã Justine. O coração, ele é perfurado por uma espada, rodeado por uma inscrição de forma oval que diz: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Essa oração que está aqui no escapulário, essa ejaculatória, ela deve ser rezada todos os dias pela pessoa que tem o escapulário verde. Então esta é a única exigência, que se reze essa oração todos os dias. E se você entrega esse escapulário para outras pessoas, como é próprio dessa devoção, que ele seja realmente espalhado, como que um apostolado do escapulário verde, quando você entrega para uma outra pessoa que ela talvez não vai rezar, ou que você sabe que ela de jeito nenhum vai rezar essa oração, você reza essa oração pela pessoa para quem você entregou. Mas se é uma pessoa católica, né, que você entregou, sabe que vai rezar, você, né, indica que ela deve rezar essa oração que está aqui no escapulário. No nosso escapulário, que tem disponível lá no Ateliê Piedoso, tem aqui a frase, né, em português, bem visível para que a pessoa possa rezar. E esse escapulário também está muito relacionado com ter uma boa morte. Então tem alguns milagres aqui que mostram bem isso. As pessoas inclusive se convertiam quase à beira da morte, mas tinham uma boa morte, né? Como todos desejam ter, né? Uma morte santa. E é uma coisa triste, né? Pensar, na verdade, que muitos só se converteram à beira da morte. Porque tem casos ali de conversões que demoraram, né? A pessoa entregou o escapulário, né? E foram anos até aquela pessoa a qual foi entregue se converter de fato. 8 anos, ou mais, ou um pouco menos, enfim. Mas demoraram anos, né? Algumas conversões. É algo triste pensar que demorou-se tanto, mas também é um consolo para nós que às vezes somos talvez muito imediatistas, né? Entregamos o escapulário e queremos que a conversão surja, né? Que o efeito seja ali imediato. Mas não, lendo essa história a gente pode perceber que as conversões podem demorar. É no tempo de Deus, quando Nossa Senhora quer, né? E essas conversões acontecem, sem dúvida, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, devemos ter a fé e a confiança, né, ao entregar o escapulário verde a alguém que precisa de conversão. Não podemos desistir, desanimar, precisamos continuar rezando por aquela pessoa, porque às vezes não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, que para nós pode parecer um tempo muito longo. Mas aqui no livro também tem relatos, né, de milagres, de curas e conversões que aconteceram de forma como que súbita e radical, como é o caso da cura espiritual de uma pecadora recorrente. Muitas curas podem estar relacionadas ao corpo, né? Por isso que é o escapulário também conhecido como escapulário dos doentes, dos enfermos, mas também muitas são curas espirituais, né? Como é o caso dessa jovem. Aqui diz: uma jovem do norte da França de 29 anos, criada de forma muito cristã e muito pura, foi arrastada para o mal por um amigo da família, que abusou da confiança que lhe foi demonstrada.
Suas paixões, assim despertadas, logo se tornaram tirânicas e buscaram na solidão as satisfações que uma separação reconhecida como necessária não lhe permitia encontrar de forma diferente. Iluminada e tocada pela graça, a garota resolveu sair desse triste estado e, para melhor garantir sua perseverança, ela abraçou um tipo de vida que parecia facilitá-la. Mas os vícios contraídos eram tão fortes que as poucas vitórias pelas quais às vezes ela se levantava alternavam com derrotas frequentes e muito vergonhosas. Por volta de março de 1907, dirigiu-se a um sacerdote da missão que se esforçou por seus conselhos para trazê-lo de volta a uma conduta mais sábia. Todavia, depois de uma melhoria de alguns meses, o mal retomou com maior intensidade. Foi então em julho de 1907 que o missionário pensou em dar o escapulário verde à pobre doente. Ela o aceitou de bom grado e o carregou com devoção, estando várias vezes ao dia a pequena oração nele inscrita: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Maria não foi surda às suas orações e respondeu à sua confiança, concedendo-lhe uma cura súbita e radical, e no dia 7 de novembro seguinte, a jovem convertida podia escrever para a superiora que havia servido de intermediária com o missionário. Ela dizia: Acho que estou livre para sempre desse infeliz obstáculo que me causou tanta dor. Não sei como agradecer à Santíssima Virgem por esta graça inapreciável, porque é a ela que a devo. Agora não tenho mais necessidade de ficar triste e entediada. Agora tenho que ser cada vez mais generosa a serviço do bom Deus. Quando vir o missionário que me se interessou tanto pela minha pobre alma, por favor, diga-lhe toda a minha felicidade e impotência para expressar dignamente o meu apreço. Certifique-lhe de que sigo ao pé da letra os seus bons conselhos. Diga a ele que o mal desapareceu desde julho. 4 meses de calma completa após as terríveis tempestades que procederam. Não é milagroso? Também não consigo encontrar uma expressão para exprimir minha felicidade. Eu só posso dizer e sempre repetir: obrigada, Maria, obrigada, 1000 vezes obrigada. Então esse é um relato curtinho, né, de uma conversão, de uma transformação de fato, né, uma cura espiritual, e que mostra que se a pessoa aceita, né, também o escapulário, reza as ejaculatórias várias vezes por dia, como é o caso dessa jovem, Nossa Senhora não vai deixar de atender essas orações, né, essas súplicas. Então eu recomendo que todos possam ter consigo o escapulário verde, ainda que já sejam pessoas católicas que se considerem convertidas, mas todos precisam de conversão ainda, né? Eu acho que quase ninguém é santo nos dias de hoje, então nós precisamos muito de conversão diariamente. Precisamos do auxílio de Nossa Senhora para que o coração imaculado de Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus triunfem na nossa alma. Então, recomendo que todos possam adquirir esse escapulário, se ainda não tem, levar a um sacerdote para abençoar, usá-lo, né, tê-lo consigo e restar essa ejaculatória todos os dias. E também seria muito interessante que mais pessoas fizessem um apostolado, de fato, do escapulário verde. Nós conhecemos algumas pessoas que fazem isso, que compram, né, muitos escapulários justamente para poder dar para as pessoas, não só para os familiares, para as pessoas que conhecem, né, que conhecem e sabem que precisam de conversão, mas também para pessoas desconhecidas que às vezes se encontram na rua. Então, de fato, pode se tornar de fato um apostolado do escapulário verde, e é algo muito necessário nos dias de hoje, como já falei. Então é isso. Se você não conhecia o escapulário verde, espero que possa ter entendido um pouco mais sobre essa devoção. Recomendo a leitura também desse livro para entender detalhadamente a sua história, os seus significados e os seus milagres. E não deixe de acessar o nosso site, nossa loja virtual atelierpiedoso.com.br, onde você encontra esse escapulário que eu mostrei aqui, o escapulário de carteira, o escapulário de cordão e também esse escapulário aqui, esse escapulário de parede, ó. Ele é assim, né? Tem os dois lados. Essa aqui é a imagem de Nossa Senhora, como foi revelada à irmã. E aqui o coração imaculado todo bordado. Então é muito bonito para colocar na casa, né? E se você quiser também presentear alguém com esse escapulário, seria bem interessante. Comente aqui embaixo se você já conhecia o escapulário verde. Se você não conhecia, também deixe aqui o seu comentário. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!